Turismo histórico e os desafios para a exploração dos museus na região. Há pouco tempo, para completar quase 500 anos de existência, a cidade de Santos é uma das cidades com o maior acervo histórico-cultural do país. Mas até que ponto a nossa sociedade e o setor do turismo como um todo tem consciência e explora corretamente todo esse potencial? Se você quer saber mais sobre isso, então é só um minuto e eu aguardo você. Até já. Estamos de volta para mais um protagonismo regional em debate nesta semana para tratar do tema de turismo, os painel de agenda turismo, que vai falar sobre turismo histórico e os desafios para a exploração dos museus na nossa região. Como eu falei na abertura, a cidade de Santos é uma cidade com quase meio milênio de existência, com sítios arqueológicos, com museus, casarões, um patrimônio fantástico, mas que a gente quer saber se nós estamos sabendo explorar todo esse potencial e até que ponto a sociedade civil se envolve de maneira efetiva em tudo isso. É por isso que no nosso estúdio hoje eu tenho o prazer de receber a Marcela Rezec, ela que é coordenadora técnica do Museu do Café em Santos, e o Paulo Gonzalez. Paulo Gonzalez, que é diretor do Museu Pelé, também é historiador, trabalha com essa questão de turismo há muito tempo. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no estúdio. Eu quero apresentar também o nosso curador do painel de turismo, que é o José Luiz Blanco Lorenzo. José Luiz, obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Paulinho e Marcelo. Você vai me ajudar, então, aqui a conversar com os dois, né? Vamos lá, então. Já eu te chamo novamente. Abraço. Paulo, você já participou conosco uma vez pelo vídeo. Nós falávamos, naquela época, se eu não me engano, da Pinacoteca Benedito Calixto. Sim. Foi muito interessante a tua participação. Eu queria a tua participação inicial falando para quem nos acompanha agora, como é que você está enxergando o cenário do turismo histórico na região, nossos museus, nossos casarões. Como é que você enxerga esse cenário atual na perspectiva dessa riqueza patrimonial que nós temos, o potencial, se você acha que a gente está conseguindo explorar aí relativamente bem todo esse potencial? Bom, boa noite, Sérgio, boa noite, Marcela, boa noite, Zé, boa noite a todos que estão nos assistindo. De fato, Santos é um lugar assim, que é a primeira região colonizada, o primeiro núcleo habitacional do país é a nossa região, isso não tem dúvida. Então a gente tem resquícios de todos os séculos, a gente tem vestígios do século XVI, tem engenho dos Erasmos, tem século XVII, século XVIII, a gente tem, em todas as fases da época, a gente tem referências aqui em Santos, o que não é muito comum no resto do país. Museus, poderíamos ter bem mais, inclusive, é uma questão até cultural, precisa ver que o povo também abrace isso, além do poder público também. Mas eu vejo, por exemplo, com muito bons olhos a evolução que existe. Existe uma evolução, embora lenta, mas ela é notória. Eu cheguei a ver, quando eu tinha meus 15 anos, o prédio onde está hoje o Museu do Café abandonado. Eu cheguei a entrar lá, prédio todo aberto. Eu sou dessa época cheio também. De pomba, todo escuro, funcionando algumas salas lá da Secretaria de Agricultura do Estado, entendeu? E hoje você tem um museu que é disparado uma referência aqui para a cidade. O Museu Pelé, onde eu trabalho, até alguns anos atrás eram algumas ruínas. Eram 4 paredes lá, cheias de gente viciados em crack. Com aquelas madeiras apoiando para a parede não cair. Sabe? Né? Então, e outros assim pela cidade, a gente vai vendo que há uma evolução, há uma tendência a se criar os museus, a se preservar os museus, e inclusive a profissionalizar os museus, que já é uma realidade no Museu do Café.
O Museu Pelé está passando por uma transformação rumo a essa profissionalização, e outros museus da cidade também, a gente nota isso. Então, ainda estamos aquém do que a gente gostaria, mas com certeza, comparado com uma década ou um pouco mais atrás, a gente já evoluiu bastante. Marcela, tua visão a respeito do que eu questionei agora o Paulo? Eu acho que assim, o que o Paulo disse é realmente muito coerente, essa evolução que a gente percebe, né, em Santos, mas eu acho que a questão maior é o envolvimento social realmente em relação ao patrimônio cultural que a gente tem. Então, aos próprios museus, as pessoas entenderem que fazem parte daquele contexto todo, de que eles estão participando ali. Então, ter essa empatia, sabe, da sociedade, ou mesmo um patrimônio edificado, um edifício, o centro histórico de Santos, então a pessoa se sentir parte. Eu acho que está faltando um pouco disso, a gente precisa incentivar isso na sociedade civil. Eles entenderem que aquilo é deles, né? Isso, que não é da prefeitura, que não é do Estado, né, que não é do governo federal, é realmente da sociedade. Eu queria até fazer um comentário, né, que a gente estava conversando aqui antes, no começo, que houve um período que eu estava fora, mas eu acompanhava tudo pela internet. E aí, de repente, do nada, surgiu um movimento em Santos, que você estava até mais perto, né? Dizendo, não queremos mais um museu. Eu falei, poxa, mas como assim, né? Santos é uma cidade com tanta história, com tanta riqueza e com uma carência até de museus. Para quem está acompanhando, o Paulo falava que isso aconteceu em relação à cadeia velha, que está ali na Praça dos Andradas, não é isso? Sim, porque foi quando surgiu a possibilidade de ali receber um museu da cidade. Que a cidade precisa de um museu da cidade, que até hoje não existe. Mas, assim, mesmo que não quisessem ali, que fosse feito em outro lugar, um movimento que parte de um setor cultural, que fala não queremos mais um museu, é uma coisa muito estranha. Então, eu acho que também é muito importante a gente mexer na base educacional, cultural da sociedade. O pessoal vai sentir dono, mas o pessoal tem que saber da importância dos museus também. O museu não é só, como era antigamente, um gabinete de curiosidades, um depósito de coisa velha. Não, o museu é um espaço que vai te mostrar as nossas origens, a origem daquele tema específico, e como era e como pode vir a ser. Você tem ele todo... hoje em dia, você não tem mais como era o museu antigamente, que era só aquele monte de coisa escura, que a pessoa entrava e ficava quietinho. Hoje você tem muitos recursos que podem atrair as pessoas mais novas, todo mundo, para ver aquilo ali. Você tem recursos tecnológicos hoje e tudo mais, você pode fazer museus maravilhosos. Eu tenho defendido, Paulo, que uma das ideias que a gente discute muito internamente é a criação do Museu Nacional José Bonifácio, Sim. que deveria estar em Santos. E qualquer um desses prédios, a Cadeia Velha seria um espaço fantástico. Onde está o Museu Pelé, tivesse optado por lá também seria fantástico, mas casarões com um caráter histórico que possa receber o acervo. E tem um aspecto simbólico, né? Porque nós temos o Panteão aqui, nós temos aqui a própria Frontaria Azulejada, que, né, foi uma residência da família Bonifácio, enfim, o José Bonifácio como o santista mais ilustre da nossa história. Nós precisamos desse museu aqui, né? E, por exemplo, Santos também é berço do primeiro cientista das Américas, Bartolomeu de Gusmão, o pessoal fala muito só do balão, mas ele fez um balão, que é o início das ciências aeronáuticas, mas fez muitas outras coisas também. A primeira patente das Américas é nossa, do Bartolomeu de Gusmão. Então, meu sonho também é ver aqui um museu de ciência e tecnologia, mas uma coisa super bacana. É berço do Alexandre de Gusmão, que na época inicial o Brasil era pequenininho. O Brasil se tornou grande, praticamente como é hoje, graças ao Alexandre de Gusmão, que era irmão do Bartolomeu, que fez o Tratado de Madrid, 1750, aquela coisa toda. E isso a cidade não aproveita, não fala disso. Era para a gente ter homenagem para esses dois todo ano. Era para ter um espaço voltado para eles todo ano. Assim como o Zé Bonifácio também, ele é subaproveitado, subutilizado. As imagens dessas pessoas têm que ser resgatadas, têm que ser levantadas. A gente tem tanta história, a gente tem personagens incríveis que merecem e precisam ser valorizados. Eu acho que a grande questão é justamente isso, a gente ter a questão da relevância social que uma instituição tem para a comunidade. Então, a discussão tem que ser aberta mesmo. A sociedade civil tem que participar das discussões, não é simplesmente a gente fundar um museu e impor também. Eu acho que a gente tem que fazer a sociedade compor e ser parte desse processo de construção de qualquer instituição, ou mesmo quando a gente vai tombar um patrimônio.
né? Tem muito fetichismo em relação a, por exemplo, eu quero conservar aquele edifício, mas ele conversa com a sociedade inteira, ele faz conjunto com a cidade, qual a inserção dele mesmo, todo mundo habita dentro ou participa naquele edifício, né? E isso a gente fala até em relação a objetos mesmo, quando você vai entrar num acervo. Então, é uma política, uma gestão, até uma curadoria, eu diria, conjunta social. Falo isso muito com o Zé. Zé, entra na conversa com a gente aqui, então. Sérgio, eu tô achando, viu, Sérgio? Eu tô achando ótimo, cara, a conversa. Hoje eu só vou escutar e aprender. Não, é verdade, Marcela, você caiu do céu. A Marcela é aquela pessoa, eu não a conhecia pessoalmente, infelizmente, por causa da pandemia, né? Olha, eu gostaria muito de estar aí para te abraçar. Porque as tuas palavras, na verdade, as tuas palavras é o que eu convenci o Sérgio França pensava que nem eu, e nós criamos um programa Protagonismo Regional, é para isso, é para a população conhecer onde ela mora e discutir o assunto onde ela mora. Você tem uma ideia, eu venho do turismo receptivo há 20 anos, e eu cheguei na triste realidade do seguinte: eu só vou conseguir vender porque o meu destino, ele tem que reconhecer o que ele é. Entendeu? A população que mora em Santos, ela tem que conhecer a história de Santos. A nossa história é muito bonita, né? Então você fala, né, de museu, você vê, nós ainda temos o Museu do Surf, o Museu do Trem, o Museu do Porto, o Museu dos Bondes, entendeu? Você dá para a gente criar a nossa história é tão grande que não é num programa, em vários programas, várias Marcelas discutindo. O Paulo, pelo jeito, né, França, nós vamos ter que levar ele toda hora para ir, porque o programa tem que virar assim. Não dá para a gente falar de turismo, nós temos que começar a discutir o assunto, entendeu? Falar assim, de Museu Pelé é fácil, todo mundo conhece o Pelé, a história do Pelé, mas será que o Museu Pelé retrata a vida do Pelé? É uma coisa que nós temos que discutir. Né? O Museu do Café, a gente sabe a história do Museu do Café. A gente tem arte sacra em Santos. O que você falou, uma coisa que eu concordo plenamente, todo mundo acha assim, Santos é uma cidade velha tombada. Não, gente, nós estamos na hora de discutir o que é tombamento realmente, que é história, né? O que é o prédio histórico. De repente, eu uso do lado de uma bolsa do café, eu posso ter um prédio novo, moderno, espelhado, que vai realçar a bolsa do café. Sabe, nós teríamos que ter uma equipe fazendo esse estudo, os arquitetos fazendo esse estudo. Nem tudo que é velho é museu, ou nem tudo que é museu é velho, né? Nós precisamos ter esse contexto. É muito legal. Continua o programa, eu vou mais perguntar coisas, eu vou debater com vocês, o assunto é top. Então, em cima do que a Marcela falou agora, Paulo, que é uma outra coisa que eu quero também dialogar com vocês, claro. Porque a gente percebe, você falou que o Museu do Café é um museu, talvez um museu referência na região em termos de gestão, e é notório, porque a gente percebe que tem movimentação, muitas equipes visitando, é muito comum, né? Quem passa pelo centro vê sempre delegações ali visitando. Acredito que isso é um trabalho da gestão, ela vai poder falar daqui a pouquinho, mas eu queria o teu comentário em relação a isso. Você não entende também que é fundamental para que o museu se viabilize, que tenham bons projetos, bons planos de negócio, que dialogue com o entorno, até para que se monte operações financeiras que viabilizem esse museu? Não tem a menor dúvida. Você tem que primeiro agradar, claro, tem que fazer coisas interessantes que atraiam o maior público possível, o mais diversificado possível. Com isso, inclusive, que eu estava falando da parte da educação, você tem que estimular as crianças, desde pequena, a frequentar esse tipo de espaço, mostrar que o museu não é um lugar chato, que você pode se divertir muito indo a museus. Mas se o museu, por si só, ele não atrai, não adianta, você não tem como forçar. Então você tem que realmente fazer projetos agradáveis, atraentes. E claro, se você vai ter parceiros, é óbvio que o parceiro também vai ter interesse econômico nisso, o interesse de divulgação. Então, você tem que fazer também com que ele também saia satisfeito disso. Uma parceria envolve os dois lados. Perfeito. Então, assim, o sujeito ele vai investir no museu se aquilo der algum retorno para ele. Então, você tem que fazer projetos inteligentes, projetos que agradem, projetos que eduquem, tá? E que eles se tornem referência para que o público tenha vontade de ir e usufrua daquilo da melhor maneira possível. Nessa linha ainda da gestão, Marcela,
uma das contas que a gente tem avaliado é que o setor privado ele vai avaliar também o entorno, como eu falei com o Paulo agora. Investimento imobiliário muitas vezes conta, porque às vezes o museu ele não dá lucro, mas ele é um ativo importante para quem está fazendo operação imobiliária no entorno. Mas tem um outro aspecto importante. Eu queria que você falasse sobre essa estratégia que vocês têm de conseguir uma rotatividade de visitação e até que ponto o treinamento também dos monitores interfere na experiência de quem visita. Como é que você enxerga isso? Bom, a gente tem um setor educativo muito bem estruturado, foram 10 anos de trabalho, né? Toda a equipe é uma equipe técnica muito bem formada. Eram muito jovens quando a gente começou 10 anos atrás, hoje já temos doutores, pós-graduados, mestres dentro da equipe do museu, inclusive do educativo, que tem mais de uma formação e uma formação bem diversa. Então, quando eu entrei no museu, eram muitos historiadores, não que não seja excelente, a gente é um museu de história e precisa, mas a gente começou a diversificar. Pedagogos, psicólogos, arquitetos, então isso já ajuda você pensar num plano educativo diverso e para diversos públicos. Sim. Justamente isso. A ideia, a gente sempre carregou isso muito, é um espírito mesmo do museu. Qual é o nosso cliente? O nosso cliente é o cidadão. Essa é a palavra, cliente, porque exatamente. A crítica nossa para deixar na mão do poder público é que o poder público não tem a pegada de quem quer agradar o cliente. Historicamente, o poder público é apenas um contribuinte, né? Também nenhuma crítica ao poder público, é apenas, né, ou todas as críticas, mas na verdade a visão é diferente. O modelo privado é assim, se você não agradar o cliente, ele não volta, e se ele não voltar, você fecha. Exatamente. Né? O que você acha, Zé? O Zé sempre fala que tem que profissionalizar, então agora aproveita. Não, lógico. França, o pessoal está... Lógico, a prefeitura, né, a nova gestão, eles estão investindo muito no centro, né? A secretária, a Célia, está hiper preocupada com isso, o prefeito, a secretaria toda, né? E eu acho que para você atrair pessoas para o centro, é trabalhar a própria sociedade nesses pontos turísticos, né? Entendeu? Você preparar os pontos para... Então, assim, você vê que eles estão fazendo... cada evento que a prefeitura está fazendo, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, ela faz no centro, atrai o pessoal todo aqui. O pessoal todo está indo para o centro. E lógico que com isso, restaurantes, cafezinhos do lar, né, que está ali em volta, os lojistas, é isso que eu falo, viu Marcela? Que a hora que você, né, popularizar o centro, com os pontos turísticos, nós criarmos um caminho da história, ali, né, pela Bolsa do Café, Valongo, ó, você sai do Valongo, passa pela Bolsa, vai ali para o Panteão dos Andrades, o turista ele gosta de andar. A hora que você começa a fazer ele andar, ele vai parar para comprar algumas coisinhas na loja do seu Zé, vai tomar um cafezinho, vai no Pastel do Carioca comer um pastel. Aí, esse sim é o turista para quem mora aqui e para o turista de fora. O turista tem que andar, Marcelo. Eu acho que o centro hoje, nós temos que preparar o piso, o calçamento, né, a calçada para o turista andar, né? O pessoal que anda na praia, realmente ele vir para o centro para caminhar no centro, é muito gostoso. Você, final de semana, você vem com a tua família caminhar no centro, porque caminhando que você vê a beleza do nosso centro, os nossos prédios, né? Você vê no Museu do Café, aquela parte de cima é maravilhosa. E de carro você não consegue ver, é só a pé. Então nós temos que incentivar as pessoas a andarem. Eu te garanto que o comércio vai... O entorno, né, Marcelo? O entorno vai crescer muito, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, viu, Marcela? Você pensando do jeito que você pensa. O Paulo já está com a gente aí, já fez a nossa cabeça. Nós temos que trazer mais pessoas que nem vocês. E aí a gente consegue mudar tudo isso. Os equipamentos culturais, eles são impulsionadores, né? É óbvio que eles não resolvem todo o problema, mas eles trazem pessoas. E aí o entorno também, a questão de comércio, políticas públicas voltadas para o centro histórico, tudo isso vai alavancando para realmente o centro histórico funcionar
e ser uma área visitável e até de utilização do cidadão, da pessoa que mora na cidade, não só do turista também. Você vê, nós temos, né, vocês ali dentro do museu são hiperprofissionais, o Paulo que no Museu Pelé também, hiperprofissionais, o Monte Serra, com a vinda da Nicole, né, Paulo? A Nicole deu um upgrade, aí fala assim, eu até brinco com ela, aonde que você andava, Nicole? Você estava em São Paulo? Ou seja, hoje você vai de quinta a domingo, lá no bonde, lá no Monte Serra, está lotado. Então, assim, você vê que se nós fizermos alguma coisa para atrair a população, ela vem. O que não pode acontecer, Marcelo, é assim, eu só vou no Museu do Café, eu só vou no Valongo, eu só vou lá no bonde. E aí a pessoa vai de carro. O que a gente tem que incentivar agora é fazermos o caminho da história, realmente a pé. O turista tem que andar. E o nosso centro não é tão grande assim, gente. Dá para você andar de boa 2 horas, 3 horas com você da história. Mas o trabalho é muito legal. E nós temos muito para fazer ainda. Né? O Panteão é a coisa mais linda que nós temos, é o Panteão dos Andrades. Tudo, né? Eu sou fanático, tá, por Santos, então, pelo turismo, né? Mas estamos no caminho certo. Só fazer o de arte sacra, né, o historiador? O Museu de Arte Sacra é a coisa mais linda, cara. Que a Marcela trabalhou no Museu de Arte Sacra também. Opa! Quando eu conheci a Marcela, ela trabalhava lá. A gente se conheceu, né? Eu fui vice-presidente lá também. E a gente tem as peças mais antigas de arte sacra, está no Arte Sacra de Santos. A Santa Catarina, né, que deu origem ao Nossa Senhora da Conceição. É um acervo maravilhoso, né? E assim, poucas pessoas conhecem porque não sabem, às vezes tem receio, né? Até agora com a entrada na frente, acho que diminuiu um pouco, né? Mas tinha um receio de ir visitar, né, a localização. Então, eu acho que a gente consegue realmente, se unir forças, a gente consegue mudar mesmo a ideia de que tem que pegar o carro de um lugar a outro. Não, eu consigo visitar caminhando mesmo. Eu ia comentar que, por exemplo, eu entrei para a prefeitura há 19 anos. Comecei em 2002 trabalhando na Fundação Arquivo Memória, justamente no Outeiro de Santa Catarina. Fiquei 3 anos lá. Aí em 2005 que eu fui para o turismo, onde eu estou até hoje. Mas é interessante que no começo, as pessoas perguntavam, onde você trabalha? Eu falava, trabalho no Outeiro. Aí o pessoal, o Mosteiro, eu conheço. Ou seja, o próprio santista não conhecia a sua cidade. E de uns anos para cá, isso tem mudado. Tanto por causa de ações da própria prefeitura, Festival do Café, Festival da Primavera, vai ter agora, dia 19, 20 e 21, vai ter o Festival do Imigrante, mas também porque as escolas também já estão começando a levar mais gente para passear no centro, porque o centro passou por uma transformação também de uns 20 anos para cá, mais ou menos, quando foi instituído o Alegra Centro, que pode não ter dado o resultado esperado, mas por um momento deu resultado. Então hoje, eu acho que o santista hoje tem muito mais ligação com o centro histórico do que tinha 15, 20 anos atrás. A gente tem uma parceria com a SEDUC, né, a Secretaria de Educação de Santos, que a quantidade de público escolar que a gente leva é imenso. Sim. E eles começam realmente a entender e ter aquela visão que o museu não é um lugar chato, é um lugar que você pode se divertir, fazer atividade, fazer ações, né? Então é realmente unir forças. Então, nessa linha, o que pode ser melhorado? O que, na verdade, vamos falar especificamente agora do Concais, né? Começou a temporada de cruzeiros, a gente fala isso até na nossa contextualização do programa de hoje. Dia 5 começou, a gente percebe que a gente tem também um subaproveitamento, né? Talvez a gente não atinja nem 5% de todo esse fluxo de turistas que vem nos navios. O que pode ser melhorado para fazer essa população que vem dos cruzeiros para cá se estimular a descer e ficar mais tempo ali? É o seguinte, por exemplo, tem 2 tipos, né, de escala. Tem o navio que ele vai sair daqui e vai voltar para cá, que esse vem o sujeito de fora, ou de São Paulo, do interior, vem, embarca, faz a viagem, desembarca e vai embora. A chance desse sujeito ficar na cidade existe, mas é muito pequena. O sujeito, depois de passar 3 dias, uma semana no navio, depois está louco para ir para casa, vamos dizer assim. E existe o navio em trânsito, aquele que já está viajando, ele passa o dia aqui, no final do dia ele vai embora, que esse sim, o turista vai passear pela cidade e aí vai depois voltar para o navio e continuar. Eu acredito que esse é o foco principal que tem que ser para a gente conseguir catalisar a presença deles aqui. O Museu Pelé, por exemplo, do Café também, sempre foi assim.
Segunda-feira o museu não abre, mas se tem escala de navio em trânsito, a gente abria também. Entendeu? Por quê? Porque vinha um monte de gente, principalmente estrangeiros. Em primeiro lugar, sai do navio já é direto ao Museu Pelé. Porque Pelé é uma figura internacional. Todo mundo sabe que tem o Museu Pelé, já iam direto. Aí o Museu do Café é 3 quadras, já vai para o Museu do Café. Então, isso é importante. Mas eu acredito, a gente tem que estimular todo mundo, mas eu acredito que é muito mais fácil, pelo menos no primeiro momento, focalizar na escala do navio em trânsito do que no navio que começa e termina aqui. E quais são os números proporcionais em termos de quem tem? Muito mais o que começa e termina aqui do que o em trânsito. Em trânsito tem bem menos. Assim, a gente tinha mais, né? Quando eu entrei no museu há 10 anos atrás, o volume era enorme. Era enorme, da gente ter 1.500 pessoas num dia que vieram de um navio. E eram navios em trânsito. Sim. Hoje caiu bastante. A gente já não tem essa proporção. Também então, assim, em função da pandemia, também em função dessas reduções, mas houve uma mudança mesmo também nas características do viajante. Do viajante. Então, é óbvio que é uma característica diferente dos museus, por exemplo, dentro dos museus do Estado de São Paulo, né, que pertence ao Museu do Estado de São Paulo, a gente tem esse diferencial, o Museu do Café, porque você recebe esses turistas, né, flutuantes que vêm nos navios. Não é possível, por exemplo, criar estruturas de pacote para que a pessoa possa chegar antes, acomodar bagagem, naquele período de espera ir até a visitação de museus para depois embarcar, criando uma experiência aí, né? Eu indicaria na saída, não na entrada, que eu vejo muitos que deixam, chegam lá no museu com a mala, depois que vieram, vão visitar rapidinho, depois pegam um carro e vão para São Paulo. Então, poderia, né, que a gente estava conversando. Já houve projetos, já houve implantação mesmo disso, porque teve época, a gente chegou a receber até 9 navios num único dia, depois foi até proibido isso, né? Mas ficava assim, diante da lotação que tinha no Concais, a Secretaria de Turismo fez as suas parcerias também, o Zé lembra disso, que tinha o ônibus que pegava o passageiro e dava uma volta pela cidade, fazia um tour pela cidade antes de ir para o Concais. Porque com isso, a fila do Concais já ia diminuindo para poder chegar gente aos poucos. Isso era uma grande forma de atrair também gente. Dependendo do horário, podia descer alguém, visitar algum lugar. Depois... Mas, assim, houve motivos técnicos para não ter ido muito adiante isso daí. Eu sempre falo, quando eu viajo, eu não sou profissional de turismo, mas eu costumo muito mostrar a cidade para quem vem para cá, porque eu sempre viajei muito a trabalho, então eu costumo receber muita gente de fora. Mas há uma diferença na cultura de turismo. Tem cidades que eu vou que você vê que aquilo está na cultura das pessoas, de agradar. O próprio carioca é assim. Sim. Né? O carioca ele parece que tem essa cultura já de agradar as pessoas, em cidades menores, como São Lourenço, que eu já falei aqui algumas vezes. Então eu volto a falar. A gente... Não é possível aperfeiçoar esse processo para que esse mercado de profissional de turismo, as pessoas entendam que isso é um ativo econômico e que gera muito emprego e riqueza se a gente conseguir agradar esse cliente para que ele volte. Aqui é a tua opinião, Marcela. Tem gente, inclusive, que às vezes vem com o navio e conhece rapidamente, depois, até no próprio educativo nosso, comenta que voltou porque não conseguiu ver a tempo, porque às vezes essa visita é muito rápida. E mora no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, por exemplo, e conseguiu voltar para Santos para fazer a visita. Né? Ou alguns que já passaram na primeira vez que vieram de navio e depois vieram visitar novamente, porque também entendem que o museu ele é ativo, não é? Você tem exposição de longa duração, mas você tem exposições temporárias e ações também que acontecem. Então, eu acho que se a gente conseguisse realmente criar caminhos para manter um pouco mais esse público aqui, e não só dos navios, os turistas mesmo que a gente pode trazer, a gente vem em São Paulo, às vezes tem gente que vem de São Paulo no domingo para fazer um passeio em Santos. Então a gente tinha que ofertar mais coisas para essa pessoa vir mais constantemente para Santos também. Vem tomar café no Museu do Café, conhece o Museu do Café, às vezes dá uma passadinha ali no Pelé e vai embora. Não, vamos dar mais opções para essa pessoa ficar aqui, até em relação a restaurantes, cafés, lojas, né? Até porque a gente está mais perto de São Paulo do que muitos lugares em São Paulo mesmo. São Paulo, às vezes, depende do lugar que você estiver, é mais rápido chegar aqui do que na própria casa da pessoa onde ela estiver. Eu vou lançar uma ideia aqui, tá, para vocês. Eu vou lançar a ideia de que essa liga de gestores da área museológica, histórica e cultural organizem aqui na região, aqui na cidade, o Fórum Cultural, o Fórum Histórico Cultural. Por quê? Um evento que faz com que historiadores, museólogos, sei lá, enfim, profissionais e gente que gosta disso venham para cá anualmente
fazer o circuito, né, histórico-cultural na região e participar de alguma discussão, que pode estar nos hotéis, e as pessoas vêm discutir acervo, falar de política nacional, de preservação, da identidade cultural. Então você cria a discussão temática, faz o evento e ainda movimenta os equipamentos. Então está aí a dica para vocês, uma ideia. Se precisar da gente, a gente vai apoiar. Zé, boa ideia. Entra no papo novamente. Vamos lá, pessoal, deixa eu deixar claro para vocês o seguinte, de cruzeiros, vai. Santos, 70% do turismo, os Santos Cruzeiros, 70%, essa temporada vai ser embarque e desembarque, tá? Todos os hotéis de Santos, todos, isso nós já fazemos há 20 anos, eles oferecem dias antes ou dias depois, inclusive com estacionamento. Quem quiser deixar o veículo no hotel, eles levam ele até o terminal, né? E depois voltam ou deixam. O próprio terminal tem o estacionamento deles, né? Muito bem servido, então fica tranquilo. E nós não podemos esquecer que a nossa temporada de cruzeiros é alta temporada de turismo também. Então, a rede hoteleira, às vezes, ela não tem, eu já tentei vender mais isso, eles não têm espaço para o cruzeirista, para o cara só ficar 2 dias ou 3 dias, entendeu? Porque ele já vende o Brasil todo. Pode ver que o Ibis Valongo, né, ele é o hotel dos Ibis que mais lota na temporada. O Montserrat, disso também. Nós temos vários hotéis lotados disso daí. É que este ano, talvez, eu não sei, talvez mude agora para janeiro, a Argentina está fechada, né, para o turismo, né? Então, os navios que iam para a Argentina e trazer turista argentino para ficar um dia aqui, pelo menos até dezembro não terão. Nós teremos os navios que vão rodar no Brasil, então vai Bahia, Recife, e eles vêm para Santos. Esse pessoal a bordo, com certeza, eles vão para o centro histórico. É certo isso daí, eles vão para o centro histórico, né? Quando eu falo isso, porque assim, hoje o que acontece? A gente pega o turista no navio, leva no Museu Pelé. Aí ele sobe no ônibus, vai até o Valongo, entendeu? Então nós estamos tentando mudar isso. Nós vamos até tentar criar um walkie-tour, né, a bordo do navio, oferecer um walkie-tour para o pessoal sair do navio, ir para o centro e andar no centro. Nós temos que ter essa cultura para o centro. Então tudo isso já é oferecido. Os navios estrangeiros, quando o da Marcela falou que é 1.500 pessoas que descem, ou seja, os 1.500 americanos que chegam em Santos, eles querem ir para Santos, eles querem conhecer o turismo, ir no Museu do Café, tomar um cafezinho lá, aprender a fazer café, né, que às vezes vocês, né, ofertam para a pessoa aprender. No Museu Pelé, eles conhecem o Pelé. Eles saem, ir no Santos Futebol Clube também, eles querem ir. Assim, Santos tem muita coisa, França, que eu falo, para a gente mostrar para o turista um dia. E cada vez que ele tem que entrar no ônibus e descer, ele perde tempo. Nós temos que arrumar o centro para ele andar no centro. O turista quer andar no centro. Esse é o problema. O cruzeirista, ele sai, entendeu? Esse negócio que, vamos vender um dia antes, um dia depois, todos compram um dia antes, um dia depois. Quem está esperando do navio lá no porto, ele não quer vir para o centro. Ele fica olhando para o navio o dia inteiro, mas ele não quer sair de lá. Não tem jeito. Entendeu? Nós colocamos até ônibus de graça, a prefeitura coloca ônibus, até para levar o pessoal para o centro gratuitamente. A gente não consegue tirar. É uma cultura. Por isso que nós estamos naquela lá de divulgar o nosso destino. Nós temos que divulgar mais, Marcelo, o nosso destino, em vídeos, mostrar a população, entendeu? O próprio morador, o santista adora, né, de falar que mora em Santos, mas ele tem que falar também da história de Santos. E a hora que você começa a falar, a hora que a gente faz o vídeo turistando é para isso. Nós estamos criando vídeos, né? O pessoal morando, passeando aqui em Santos, para a gente divulgar lá fora, na Europa, Estados Unidos, esses vídeos. Porque aí o turista já vem e fala, eu vi um vídeo, eu queria conhecer aquilo lá. Entendeu? Então é isso que a gente quer, entendeu? Mas é por aí. Tudo é ofertado, mas eu acho assim, que onde nós pegamos, quem mora em Santos, quem mora na nossa região, tem que valorizar mais aonde mora, entendeu? É isso que eu acho que está faltando para nós. Que nem vocês querem um debate,
foi falado agora pelo prefeito que não vão ter mais os fogos, né? No dia 31. Né? E eu questionei os restaurantes. Então, legal, não vai ter o pessoal... Que restaurante que vai estar aberto no dia 31 para servir a ceia, né, de Réveillon? Porque não é um costume nosso. Por isso, nós somos um destino turístico, onde dia 31, fora os hotéis, os restaurantes não ficam abertos depois da meia-noite. E no dia 1º também, poucos fazem o almoço do dia 1º. Então, assim, nós somos um destino turístico. Nós temos que mudar algumas coisas, entendeu, Marcelo? Enquanto nós não mudarmos isso, fica difícil também vender a região. Para vender a região, a gente tem algumas adaptações a serem feitas. Poucas, entendeu? Nós temos que pensar no conjunto. Não é só a Bolsa do Café que tem que trabalhar. Ela sozinha se vende? Se vende. Mas a hora que ela agregar com todos os outros, né? A hora que o Museu Pelé agregar com todos os outros, a hora que o Monte Serra agregar com todos, fica muito mais fácil a gente consolidar esse turismo. Exatamente. Tá? Mas nós estamos no caminho certo sempre. É só pegar como exemplo a Rua 25 de Março, né? Que criou uma marca, vai todo mundo para lá e aquele formigueiro de gente. Fala um pouquinho, Marcela, agora um pouquinho do Museu do Café. Obviamente, isso é internet, vai para qualquer lugar do mundo e é provável que tenha gente que nunca tenha ido no Museu do Café, como eu não conhecia, nunca tinha dado de bondinho o dia que a Nicole esteve aqui. Eu falei, poxa, nunca fui não conhecia a riqueza do acervo da Pinacoteca. Aí, quando a gente montou o programa, eu fui por ofício e conhecer esses detalhes. E é certo que eu tenho 50 anos, imagino que muita gente da minha idade, um pouco mais jovem, não conheça. Fala um pouquinho agora do Museu do Café, dos atrativos, o que tem lá. E eu vou pedir para a produção até soltar aqui, enquanto ela fala, sem áudio, por favor, na nossa tela, algumas imagens de um vídeo institucional que eles mandaram para a gente. O Museu do Café você vai realmente conseguir ter uma ideia geral do que foi a história do café aqui no Brasil, essa expansão, né, e o que foi essa economia que o agronegócio do café trouxe, não só para Santos, mas para o país como um todo, principalmente para o estado de São Paulo. Então, você tem uma exposição de longa duração, que fala sobre todo esse processo, mas de vários vieses, não só do viés histórico, mas do viés tecnológico, científico, das relações sociais. Você vai conseguir ter uma ideia ampla do que foi realmente esse processo do café na parte histórica. A exposição de longa tem coisas bastante interessantes, assim, então uma parte muito focada em acervo, e acervo ligado diretamente ao cultivo de café. Então o nosso módulo 1 é praticamente que é ciência e tecnologia voltado. O módulo 2, a gente fala sobre a história do café, então uma linha do tempo, que também conversa com a história do mundo, a história mundial. Então a história do Brasil, a história mundial e a história do café. Bacana. Então a pessoa consegue ter, né, uma ideia ampla. Que é um pouco do que mostra esse vídeo, né? Esse vídeo vai buscando toda essa questão cultural, né, do café como uma planta nativa que veio para cá e aí ajudou a movimentar a economia, que está muito ligada à nossa própria alma, né? O café tem esse lance. E muito focado, outra coisa que o Museu do Café tem feito muito, focado na pessoa, né? Então, os processos de trabalho ligados ao café, essas pessoas que estão envolvidas, a gente está com uma exposição temporária agora que chama Mulheres do Café, trazendo esse protagonismo das mulheres na parte histórica, né, do café, que às vezes ficaram invisibilizadas. E também tivemos um webinário do Feminino no Café das Mulheres na Atualidade, que é uma força muito grande, você pode até ver pelo vídeo quantas mulheres trabalhando com café, né, e é uma força muito grande. A agricultura familiar, né, então a gente também está trazendo o contemporâneo do café, não só a parte histórica, né, a parte contemporânea também, e trazendo foco nas pessoas, né, os trabalhadores, todos envolvidos na questão da Praça de Santos, que é um dos módulos que a gente tem. Então essas pessoas que trabalhavam na Praça de Santos, e aí traz um pouco também da história de Santos, da história do Porto. Então essa conexão realmente que a gente tem da cidade com o tema café. E também a ideia realmente de você saborear um café, né? Então você tem a cafeteria, você aí entra a parte da experiência. Isso, o centro de preparo de café, que você pode aprender a preparar um café, como você falou. E a parte educativa, que a gente atende diversos públicos. Então, públicos em situação de vulnerabilidade, idosos, deficientes, público espontâneo, público familiar. Então, a gente tem atividade para todo mundo, né? A ideia do museu realmente... E também
fora do museu. A gente faz ações extramuro também, então leva o museu para outros lugares também. Não só através de exposições itinerantes, mas através de ações educativas. O local recebe eventos, coisas assim, ou não? Ou não está preparado para isso? Sim, a gente tem estrutura, tem áreas, inclusive que você pode alugar para fazer o seu evento lá dentro. A gente acabou de inaugurar o auditório agora, zeradinho, assim, todo estruturado. Então, as pessoas também podem realizar seus eventos dentro do Museu do Café também. E até a gente tem uma procura muito alta de atividades educativas para empresas também, né, que querem conhecer, ou um dia de passeio da própria empresa que o pessoal quer levar, às vezes abre até para a família do funcionário. Então, também, todos esses, digamos, pacotes a gente tem no museu também. Então, realmente, é a questão de você atender diversos públicos, né? Você conseguir mapear esses públicos, que é uma coisa que a gente Como é que o museu está se mantendo? Como é que está essa questão do financiamento? Tem ingresso, não tem? Ele se mantém com a cafeteria que está lá dentro? É locação? Como é que está isso? Nenhum museu se mantém com ingresso. Infelizmente, a gente gostaria muito, né? Mas há um acréscimo que a gente tem, os ingressos. Mas, por exemplo, 50% dos nossos ingressos são gratuitos. O nosso orçamento é mantido pelo governo do estado de São Paulo. A cafeteria também tem um volume grande que ajuda nesse financiamento do museu, né, de manter o museu. A bilheteria também é uma parte. A gente também tem essa questão de aluguel de espaços, que agora com a pandemia deu uma diminuída, mas era uma questão boa para conseguir manter o museu. Mas é um combo, né? É mais ou menos isso. Muita gente gosta de fazer foto lá em frente ao museu, né? Gosta. É um cenário fantástico. Muitos noivos, né, também. Noivo, demais. Mas sabe que é uma realidade assim... Produções comerciais, já vi muita coisa ali também. A gente também tem recebido muitos comerciais dentro tanto na rua, né, que isso a prefeitura faz. Lá, né? A minissérie da Hebe, por exemplo, foi gravada dentro do Museu do Café. A da Ana Paula Rosa também. Também, então assim, a gente realmente também é uma via, né, de você conseguir trazer recursos para dentro da instituição. Agora você tem que ter uma equipe que consiga trabalhar tudo isso, né? Porque tem equipe que tem que fazer a venda disso também. E também não pode impactar na visita do museu. Então, às vezes, você tem que fazer no dia que o museu está fechado, né? Então, tem todo um trabalho em torno disso que você tem que ter uma equipe muito bem estruturada também. Eu queria só fazer um comentário acrescentando. À vontade. Também, porque eu não trabalho no Museu do Café, mas eu sou fã do Museu do Café desde sempre. Maravilhoso. Né? E das pessoas que trabalham lá também, que a Marcela é uma delas, mas a Alessandra, desde a época da Marília também. Isso. Enfim, um pessoal. Faremos um bate-papo desse lá dentro. Vai ser muito bom, né? A gente monta lá. E, então, assim, eu tenho um carinho muito grande, mas assim, a ligação também dele com a história do cidadão brasileiro, né? Considerando o Brasil moderno como o Brasil da segunda metade do século XIX para cá, que é o que recebeu todos aqueles milhares ou até milhões de imigrantes, e que Santos foi a porta principal de entrada deles, uma grande parte dos imigrantes veio para trabalhar no interior de São Paulo, em fazendas de café. E outros que não vieram se beneficiaram do café de uma forma ou de outra, ou ficando por aqui, ou desenvolvendo comércio que atendia essas pessoas. Então você visitar o Museu do Café é até assim... É uma forma de você também homenagear os teus antepassados e é uma forma de você também valorizar a história da sociedade brasileira. Que praticamente, se você fizer uma pesquisa, quase todo mundo, claro, não é todo mundo, mas a grande maioria é descendente de algum imigrante que passou por aqui e que tem alguma coisa a ver com a história do café, por exemplo. Então, pegando esse gancho, Paulo, a gente falou aqui, antes de começar o programa, falou nos bastidores, né? O quanto a história de Santos ela tem uma relação com a história brasileira. Total. Inclusive com a própria América Latina, porque muito do que aconteceu aqui teve uma relação tanto no século XVII, XVIII, XIX, muita coisa passou por aqui, na história mundial, né, estava acontecendo aí com as grandes navegações que vieram aqui para o Ocidente, né? Então, quando a gente está estudando a nossa história, a gente está fazendo um link sempre com a história da humanidade, inclusive com a formação do Ocidente, nesse período importante, né, do século XVI para frente. Não seria também fundamental, se a gente está falando de futuro, de construir uma nova região mais inclusiva, mais equilibrada do ponto de vista econômico, a gente também usar esse acervo para a construção da nossa própria ética, né? Porque quem não tem passado tem dificuldade de construir um futuro, porque é ele que é a tua referência, né? Ele te dá essa linha do tempo.
que você acha a respeito disso? É que nem diz na Alice, né, do País das Maravilhas, né, que quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E isso é uma coisa muito perigosa. Você tem que ter o conhecimento das suas origens, da origem do lugar que você vive, né? E até só um detalhe importante. Nós temos outras regiões ricas no país, no estado, mas esse tipo de riqueza você não compra com dinheiro. Exatamente. Ou você cuida dessa riqueza ou você não cuida. Não dá para construir uma história artificialmente em 10 anos, porque você tem uma jazida de petróleo, uma refinaria, né? Enfim. Santos tem uma importância gigantesca na história do Brasil. O pessoal não faz ideia disso. Vamos dizer assim, o declínio de Santos, ele começou quando o porto deixou de ser usado para a vinda de passageiros de linha, que foi substituído pelos aeroportos. Porque antes, qualquer chefe de Estado, qualquer artista, todo mundo que vinha ao Brasil tinha que passar por aqui. Então, Caruso cantou em Santos, por quê? Porque ele ia se apresentar em São Paulo, já estava aqui, canta aqui. Outros que se apresentaram aqui, assim, artistas que vieram, estavam de passagem, mas estavam aqui. Hoje é muito mais difícil você conseguir trazer grandes orquestras, grandes artistas, até o Papa, que quando veio para o Brasil, teria passado por aqui se tivesse vindo em navio, né? Então isso foi uma coisa que prejudicou muito. Mas Santos teve um protagonismo enorme, a ponto de, século XVIII, Santos chegou a ser capital de São Paulo e Minas, entendeu? Por poucos anos, mas foi. Houve um período de decadência da capitania de São Paulo, que ela foi anexada ao Rio de Janeiro, e quando ela conseguiu depois se tornar meio que independente, vamos dizer assim, Rio de Janeiro queria que tudo bem, mas desde que Santos continuasse sob jurisdição deles. Ou seja, é uma importância que tem que ser resgatada. A gente tem o engenho de açúcar mais antigo do Brasil, tá? O engenho dos Erasmos, que é considerada a primeira multinacional do Brasil também, né? Uma coisa de 1533. Poxa, não é... E está lá. Nós temos até hoje a Santa Casa mais antiga, porque aqui era a mais antiga, que era em Olinda, fechou, isso, né? Então, durou pouco. A nossa está aí, está aqui até hoje, né? E que até tem uma lenda, né? Que o nome de Santos seria por causa da Santa Casa, que eu discordo, particularmente eu discordo. Mas aí é motivo para uma outra conversa. Outro programa. Né? Mas assim, então Santos tem o protagonismo, Santos tem história, Santos tem personalidades, Santos tem tudo que tem que ser valorizado. Só que assim, as próprias pessoas daqui têm que conhecer a história, desde criança tem que conhecer. O pessoal das secretarias tem que estimular isso, valorizar, para que o cientista tenha orgulho disso e divulgue isso também. Não basta você, que nem a Secretaria de Turismo pega e divulga, se o próprio cientista nem sabe onde fica, não conhece, não participa disso, né? Às vezes, por exemplo, você vê algum conhecido, pega e vai viajar para o exterior. Foi lá para Paris, em primeiro lugar ele vai para o Louvre, tirar uma foto da Mona Lisa e ainda reclamar que achou pequena. Aí você fala assim, poxa, que legal, você já foi no Museu de Arte Sacra? Não. Já foi no Museu do Ipiranga? Não. Quer dizer, às vezes a pessoa vai em museus lá fora, mais até com uma obrigação de turista, do que pelo gosto que tem de visitar museus. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham o gosto, não é pelo museu em si, mas pelo que representa o museu, o gosto pelo conhecimento, o gosto pela cultura, o gosto pela informação. É isso que é bacana, entendeu? A pessoa tem que abrir a mente, tem que ter assim, tem que estar aberta para... Mas vai fazer advogado do diabo. Aí também é um trabalho do setor cultural como um todo, sim, de fazer esse cidadão se sentir parte pertencente desse processo. Sem dúvida. Então, é um erro também. Ele então, não é só acho um que visitante. Essa desconstrução que a gente está fazendo, eu acho que Santos pode se reinventar. A gente pode ser uma capital ligada à questão da cultura e do turismo muito forte e justamente da conceituação. A gente tem economia criativa hoje que é um canal, certo? Um canal para todos os... o mundo inteiro está ligado na questão de economia criativa. Sim. E Santos está dando esse pontapé. Sem dúvida. Então, acho que realmente é um canal para a gente... Vamos trazer um protagonismo de forma diferente, através da cultura, turismo e economia criativa. Por exemplo, a gente lá no Museu Pelé, praticamente todo o acervo que a gente tem lá, quase todo, foi doado pelo próprio Pelé. E a gente procura estimular doações. Só que não é qualquer coisa, o cara pega uma foto de revista, olha, eu quero vender uma foto. Não é isso, até a gente nem pode comprar nada, mas tem que ser uma coisa, claro, que seja digna, né? Uma coisa de qualidade. Mas, eu já até conversei, assim, a gente tem essa proposta, quando a gente tiver um número considerável de peças doadas e de boa qualidade, a gente faz uma exposição só de peças doadas. Porque o doador vai se ver ali, ele sabe que ele vai participar daquilo ali.
Tá? Então, assim, é importante as pessoas se sentirem como parte integrante do negócio também, não tem a menor dúvida. Uma coisa que eu sempre escutei sobre o Museu do Café, inclusive relacionado aos museus do Estado, é que a gente começou de uma associação civil, então era uma ideia da sociedade civil de manter aquele prédio mesmo. O que a gente queria nesse prédio? Bom, naturalmente o Museu do Café. Então, o processo do Museu do Café em relação aos outros museus do Estado de São Paulo é totalmente diferente. Ele não foi imposto, ele foi natural. Ele foi criado pela sociedade civil. A sociedade civil bancou. Então, eu acho que é um exemplo para a gente fazer isso em relação à região inteira. Então, a ideia do fórum, eu acho que ele tem uma sinergia com o circuito dos museus, né, da região. Então, o circuito, criar esse cinturão histórico, cultural. E circuitos temáticos também que você pode trabalhar, né? Também. Eu acho que casar com eventos é fundamental, porque o evento, quem vai participar quer uma experiência, seja uma experiência científica, seja uma experiência de lazer. Então a gente acaba casando as duas coisas. Estamos indo para o final. Então, Zé, dá tempo de falar alguma coisa ainda para quem está nos acompanhando, porque aqui eu fico parecendo que eu estou, né? Eu estou no happy hour aqui falando desse assunto. A gente só aprende, né, Sérgio? É muito legal isso, né, cara? Cada pessoa que a gente escuta no protagonismo, a gente escuta, você vê, a Marcela falou uma coisa que é verdade. A Unesco escolheu Santos, né, Marcela? Não foi à toa que a Unesco escolheu Santos para ser a cidade criativa, né, agora em março, né, o encontro, né, das cidades criativas do Brasil. A Unesco escolheu Santos. Não é à toa, não é à toa, porque eles enxergam que Santos é uma cidade criativa, né? A gente podia... Está na moda agora, né? Cidade criativa, vilas criativas. Então, a gente poderia aproveitar esse gancho. Eu acho que a cidade de Santos, se você parar para você pensar, é a cidade que mais se encaixa nisso, sabia? Em tudo. Ô, Paulo, aproveitando, Paulo, o roteiro de Santa Catarina fica pronto agora no final do ano, né? Não é isso? Sim. A obra? Sim, e vai voltar a ser sede da Fundação Arquivo Memória. Turista. Oi? Vai ser aberto para ser visitação? Então, ali vai voltar a ser a sede da Fundação Arquivo Memória. Eu acredito que seja aberto, mas isso é uma coisa interna deles. Eu não tenho essa informação para te passar. Porque o roteiro tem... Não é caverna, nem tem um subsolo ali, né? Não, ele tem um... É assim, parece uma bate-caverna mesmo, mas o que acontece ali é o seguinte, na verdade, o roteiro era um pequeno morro que tinha ali, e foi desmanchado, né, para abertura de ruas e tudo mais, e sobrou uma pedra, né, duas, aliás. E aí, no final do século XIX, o médico italiano João Éboli construiu a casa dele ali. Tem um trechinho entre a pedra e a parte de cima, assim, o piso da casa, que parece uma caverninha ali, né? Que até, quando eu trabalhava lá, tinha umas vitrines com as peças que foram achados de pesquisas arqueológicas ali do lugar, né? Agora, nessa reforma, eu não sei te dizer como é que vai estar a ocupação desse espaço, mas era um espaço aberto à visitação. Eu acredito que seja, por ser um equipamento histórico. Eu estou te falando isso porque, assim, a casa em frente ao outeiro, reformada, né? Ela tem o subsolo ali também. Exploravam bastante. É muito legal. Um dia eu quero conhecer, viu, Paulo, essa história, por que Santos, né, nessa área ali, tem subsolos ali. Não, ali é uma região de afloramento rochoso. Aí já entra a minha parte de agrônomo falando, né? Ali é uma região que tem grandes afloramentos rochosos, tá? Até, vou te contar uma história rápida, que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa arqueológica no Monte Serra, e um morador me falou que quando passa o trem naquela ponte ferroviária do outro lado do canal, uma coluna está apoiada numa rocha que está ligada ao Monte Serra. Ele falou, cada vez que passa o trem lá, a minha janela treme toda. Então você vê, porque é uma região que tem muito afloramento rochoso ali. Caramba, que loucura, né? Bom, Zé, então a gente vai... É muito legal, né, Sérgio? A gente aprende, né? Eu fico parado aqui, ouvindo os dois falando, você perguntando, como tem uma história para contar, hein, Paulo? E a gente nem falou da Casa do Trem Bélico aqui, né? Que é outro espaço também, que tem muita história para contar. Tem muita coisa. Para quem... Visitado por Dom Pedro I, um dia antes da independência do Brasil. Perfeito. Então, eu quero, por favor, convidar vocês para fazer aí as últimas considerações. Marcela, por favor.
Quer falar mais alguma coisa? Convidar quem nos acompanha a visitar o Museu do Café? Fazer uma reivindicação? Fica à vontade, o espaço é seu. Não, eu convido todos a realmente conhecerem o museu, visitarem, tomarem um cafezinho lá com a gente, mas não só parar no cafezinho, conhecer o museu, um pouquinho da história do café e se sentir um pouco em casa também, porque eu acho que as pessoas, quando conhecem realmente a sua história, se sentem em casa. Então eu gostaria de convidar e assim, que as instituições realmente se juntassem, a gente se conectasse o máximo possível, porque a força, realmente, a união, é que vai fazer a gente reverter determinadas situações em relação à cultura, não só na nossa região, mas no estado, no país. Fica à vontade também, viu, Paulo? Bom, meu convite, claro, o Museu Pelé, que está lá à disposição de todo mundo também. O museu está passando por um processo de transformação. A gente acabou de criar um espaço novo, um espaço que estava ocioso, a gente transformou num espaço para exposições temporárias. Então tem uma exposição novinha, foi aberta tem um pouco mais de um mês, que é em homenagem ao José Dias Herrera, que foi o fotógrafo que pegou o Pelé desde o primeiro dia do Santos até o fim da carreira dele. Então são quase 500 fotos ali, sendo que uma boa parte é projetada, né? Mas a gente está juntando a tecnologia com a parte tradicional. E o museu está gratuito até o dia 31 de dezembro, então é uma boa oportunidade também do pessoal visitar. E convidar a todos também, que agora, dias 19, 20 e 21, vai ser feito o Festival do Imigrante, ali também na região do centro, vai passar pelo Museu do Café também, pelo Museu Pelé, vai ter várias coisas, vai ter o bonde também com várias atividades. E então, assim, para todo mundo possa frequentar o centro mais uma vez, se divertir nos dois museus e com todo o festival, com toda a programação que a gente tem. E sábado a gente é gratuito também, aproveitando o Paulo, porque às vezes o pessoal fica na dúvida, não sabe, né? Sim. Então sábado também é dia de gratuidade. E vamos trabalhar nessa ideia do Fórum Histórico-Cultural brasileiro aqui no circuito. Vamos lá, vamos criar essa estrutura. Eu vou pedir para colocar a Marcela, então, no destaque no vídeo, só para eu me despedir dela. Vamos lá. A Marcela Rezec, ela que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos, MRP em Patrimônio Cultural pela Universidade de Alcalá de Henares. Atua na preservação de patrimônio cultural desde 2000, no desenvolvimento de projetos de restauração e reabilitação de edifícios históricos e depois como coordenadora de arquivos e Centros Culturais de Mitra, Diocesana de Santos, e vice-presidente do Museu de Arte Sacra de Santos. Em 2012, assumiu a coordenação técnica do Museu do Café. Marcela, muito obrigado. Eu que agradeço. Você enriqueceu muito o nosso programa. Trazer um pouco realmente do Museu do Café e discutir questões relacionadas à cultura na nossa região. Muito bom. Agora me põe o Paulo, por favor. Da outra vez eu caí aqui na apresentação do currículo dele, porque eu estava sem o currículo. Agora eu estou com o currículo do Paulo Gonzalez Monteiro. Ele pediu para falar Gonzalez Monteiro. Ele que é engenheiro, pesquisador, atua na área de turismo desde 2005, foi coordenador do Orquidário Municipal de Santos e atualmente é diretor do Museu Pelé, ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, diretor do Centro Espanhol de Santos, fundador e vice-presidente da Associação Brasileira de Preservação da Memória dos Transportes, a Memotransp, que um dia ele virá para falar conosco também sobre o Museu da Logística, que é outra ideia aqui, a cabecinha aqui de Bob cheia de ideia. Paulo, muito obrigado. Imagina, para mim foi um grande prazer participar. Grande prazer reencontrar a Marcela, né? Fazia tanto tempo que a gente não se vê, apesar de estar tão perto, assim, não consegue se ver. Né? E, enfim, dar os parabéns pelo programa, porque é importante esse canal de debate, esse canal de mostrar a importância do cidadão nisso, nas decisões do país. E a gente está sempre à disposição para vocês aí. Maravilha. E o Zé, né? Agora põe o Zé no vídeo para me despedir. Ele não caiu ainda não, né? Não foi jantar? Deixa o Zé aí, o José Luiz Blanco Lorenzo, ele que é o vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo, Contur, professor, administrador de empresa, diretor da Central de Fretes Receptivo. Zé, você que é o nosso curador, obrigado mais uma vez por ter me ajudado na condução das entrevistas aqui no estúdio. Eu que agradeço, Sérgio. Caramba, hoje aprendi um pouco mais da história de Santos, é muito gostoso. E convido todo mundo, né, que for tomar um café lá na Bolsa do Café, no Museu do Café,
chamaram a Marcela para conversar, né? Um bom papo. O pessoal vai entender um pouco mais de história. E quando for no Museu Pelé, chamar o Paulo. É uma disposição. É isso aí, nós vamos combinando aqui. Nós vamos fazer um outro bate-papo, tem muito assunto sobre história, vamos fazer no Museu do Café, quem tem aquele cheirinho de café, vou deixar você que está assistindo. Da torra, né? Isso, tá vendo? Bastante curioso, bastante vontade de ir lá sentir o cheirinho do café. Quando passar a pandemia, Sérgio, vamos começar a fazer o programa em loco, né? Vamos lá, vamos fazer tudo lá. Bom, e você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha ficado muito entusiasmado para visitar essa região, tenha gostado do programa e se gostou, nos dê a confiança da sua curtida, da sua inscrição no canal, a sua divulgação do nosso projeto e se gostou, até a próxima semana.